Sabe, a gente costuma pensar que a história é feita de grandes exércitos, de impérios, mas e se a maior revolução de todas tivesse começado de um jeito bem mais silencioso, com a tradução de um único livro? Hoje a gente vai mergulhar em como esse ato redefiniu a relação de um continente inteiro com o conhecimento, com a autoridade e com a própria identidade. Vamos começar com um exercício de imaginação. Pensa só no texto mais fundamental da nossa cultura, aquele que define leis, moral, o sentido da vida, e agora imagina que ele tivesse escrito numa língua que quase ninguém entende. Parece loucura, né? Mas por séculos essa foi a realidade para a imensa maioria dos europeus. Até que um movimento chegou para mudar tudo. Para a gente entender o tamanho dessa revolução, primeiro a gente precisa visualizar como era o cenário da época. Era, literalmente, um mundo de livros fechados, onde o conhecimento mais valioso não era só raro, ele estava trancado, fora do alcance da população. E a gente está falando da Bíblia, a base da vida espiritual, social, política da Europa, toda escrita em latim. Só que o latim não era a língua do povo, da feira, do dia a dia, era a língua do clero, dos acadêmicos, da nobreza. Para uma pessoa comum, as palavras que governavam sua vida eram um completo mistério. Essa barreira da língua acabava criando uma divisão social gigantesca. De um lado, você tinha a elite, que lia em latim e por isso tinha acesso direto à informação e o poder de interpretar essa informação. Do outro lado, a esmagadora maioria da população que dependia totalmente do que esses intermediários falavam. A consequência disso é bem clara, não tinha como checar a fonte, não tinha como formar uma opinião própria. E é exatamente nesse cenário de informação controlada que a Reforma Protestante surge. É claro que é um evento histórico e teológico super complexo, mas o motor por trás de tudo pode ser resumido em uma única ideia. Uma ideia que na época era tão simples quanto radical. Era isso, acesso ao povo. A ideia revolucionária de que todo mundo, não importa a classe social ou a educação, deveria ter o direito de ler, de acessar diretamente as fontes da sua própria fé e cultura. O objetivo era quebrar o monopólio da informação. A grande questão era, conhecimento não devia ser um privilégio, mas sim um direito. A meta, então, estava clara: acesso para todo mundo. Mas como transformar essa ideia ousada em realidade? A resposta não veio numa batalha com espadas, mas num ato intelectual: a tradução. A tradução se tornou a chave, que literalmente destrancou a palavra. E o que é fascinante aqui é como os próprios reformadores usaram o texto para justificar a missão deles. Esse versículo de Romanos foi central. Pensa no raciocínio. Se a fé vem por ouvir a mensagem, como é que alguém poderia ter fé se não conseguia entender essa mensagem? Isso transformou a tradução de um exercício acadêmico em uma necessidade espiritual, uma urgência. E esse processo em 3 etapas mostra direitinho como a coisa aconteceu. Primeiro, o confinamento. O texto só existia em latim. Depois veio a tradução. Figuras como Martinho Lutero e William Tyndale encararam a tarefa gigantesca de passar a Bíblia para as línguas do povo. E por fim, a revolução tecnológica da época, a prensa de Gutenberg. Ela permitiu que essas traduções fossem impressas em massa, transformando um livro raríssimo em algo que pela primeira vez na história podia chegar nas mãos de qualquer um. Mas colocar o livro nas mãos das pessoas foi só o começo. O que aconteceu em seguida foi uma transformação sísmica na sociedade. Tudo isso impulsionado pelo poder da leitura pessoal. Isso deu origem a um conceito que, para a gente hoje, parece banal, mas que na época era, radical. A leitura pessoal. A capacidade de uma pessoa sentar, ler e tirar as próprias conclusões sobre um texto que, por séculos, só podia ser explicado por uma autoridade. Isso mudou completamente a dinâmica do poder. As consequências disso foram como ondas de choque pela sociedade. Primeiro, a interpretação individual começou a ganhar força. Depois, a demanda por alfabetização explodiu. De repente, saber ler virou uma ferramenta de poder. E isso, claro, levou a um questionamento da autoridade tradicional. Se as pessoas podiam ler a fonte por conta própria, por que deveriam aceitar de olhos fechados a interpretação de outra pessoa? O resultado final foi um senso de empoderamento individual nunca antes visto. E para a gente concluir nossa análise, vamos refletir sobre o legado que esse momento deixou. Um legado que, na verdade, vai muito além da religião. Então, qual foi o verdadeiro impacto disso tudo? A resposta é muito mais ampla do que só a religião. O que a reforma realmente fez foi criar um precedente poderoso. A ideia de que a informação essencial deve ser acessível para todos. Esse princípio não só reformou uma instituição, ele abriu caminho para o iluminismo, para a revolução científica e até para os conceitos modernos de democracia.
Todos construídos sobre essa mesma base, o acesso livre ao conhecimento. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Essa batalha pelo acesso, que começou há 500 anos com a tradução de um livro, ela continua. Seja no jargão acadêmico que ninguém entende, em códigos de programação super complexos ou em dados controlados por grandes empresas. Onde é que o conhecimento ainda está trancado hoje, longe do acesso do povo? A questão, no fim das contas, continua tão relevante quanto antes.